Certo. Agora que eu já falei sobre variáveis, vamos falar sobre tipos de dados. Quais são os tipos de dados que vocês viram no capítulo? Bem, ele passou por números, inteiros, booleanos, floats. Eu vou passar um pouco rapidamente por cada um, porque minha ciência e o resto do curso vai ser se aprofundar em cada um desses tipos de dados. Então eu vou só fazer um breve panorama. Então, números, inteiros, booleanos, floats. Booleanos são valores tipo verdadeiro e falso, 0 e 1. A gente vai falar mais deles na próxima aula. Floats são números quebrados. Então, você tem o inteiro, né? E o float é um número quebrado. Em seguida, sequências, nós temos listas, tuples, strings. Listas são uma coleção de objetos. Podem ser strings, podem ser inteiros. Note aqui que eu coloquei, misturei inteiros com strings. Então tem André, Bruna, Caio e o inteiro 4. Outra coisa importante é vocês notarem que, olha, aqui Bruna tem só uma aspa simples, enquanto que André tem uma aspa dupla. Isso eu fiz de propósito, para vocês saberem que uma string você pode usar ou aspa simples ou aspa dupla. Tanto faz, pode escolher. Não é importante. Então temos listas, André, Bruna, Caio, 4. Depois temos tuples. O Stefan insiste que eu chamo de tuplas. Eu acho isso horrível, eu acho isso uma violência. Pra mim é tipo chamar Python de Python, então eu falo tuple. Ou tupla. Tuples são listas que são imutáveis. Eu vou me alongar nisso logo em seguida. Aguardem um pouquinho. São iguais às listas, só que elas ficam entre parênteses. Então tem André, Bruna, Caio, 4. Igualzinho. Depois temos strings. Strings são também coleções, são sequências de caracteres. Então, por exemplo, a frase "eu adoro programar". Outro tipo de dado que nós vamos ver no curso, na aula posterior, é dicionário. Dicionários são pares chave-valor. A chave pode ser qualquer coisa, pode ser uma string, pode ser um inteiro. Então, por exemplo, aqui nós temos nesse dicionário duas chaves em vermelho, chave e o número 4, e dois valores, valor e laranja, em azul. Quando você pede para ele te dar, quando você informa a chave, ele retorna o valor. Assim como um cadeado, quando você enfia a chave, ele abre, né? Então, quando você dá 4, ele vai te responder laranja. Dicionários são extremamente úteis, mas a gente vai entrar neles depois. É assim que o Pandas, que é um módulo que a gente também vai ver no curso, cria data frames, cria planilhas. Callables. Callables, ou chamáveis, tem vários tipos, a gente só vai ver funções aqui. E eu também, numa aula posterior, a gente vai se aprofundar. Mas eu trouxe aqui essa função bem simples, só para vocês já se acostumarem um pouco com a estrutura de uma função. Você começa com def, para você definir uma função, para o Python saber, aqui é uma função. Logo em seguida tem o nome da função, que eu decidi que ela vai se chamar dobrar, mas eu poderia chamá-la de qualquer coisa. Poderia chamar a função de, sei lá, maçã. E depois nós temos o argumento. O argumento é o que vai dentro da função. Então, por exemplo, a gente decidiu que vai ser um x. O que essa função faz? Essa função tem um nome, dobrar, um argumento, x, e um comando, print 2x. Então, se eu dou, por exemplo, para a função 5, ela vai printar 10. Ela vai sempre printar duas vezes o argumento que eu colocar. Então, uma função simples. Ok, fim do panorama. Existem outros tipos de dados, mas a gente não vai tem conjuntos congelados, mas a gente não vai cobrir todos eles, porque nem todos são úteis. Vocês vão notar que eu deixei listas em rosa. Tem um motivo para isso, eu queria destacar, coloquei nesse simpático rosa choque para me alongar um pouco mais nisso. Listas são mutáveis. Não é o único tipo de dado que é mutável, tem outros. Mas é o primeiro que a gente vai ver aqui no curso. O que eu quero dizer com isso? Vamos voltar aqui ao nosso exemplo da caixa de correio. Lembre-se que quando a gente cria uma variável, o Python escolhe uma caixa, coloca lá dentro o valor e cria essa associação entre o nome da variável e o valor. Então, por exemplo, a gente cria aqui a lista alunos. André, Bruna, Caio. Python escolhe uma caixa e coloca lá dentro o valor.
Aí, posteriormente, a gente decide modificar esse aluno. A gente vai selecionar o último elemento, o Caio, e a gente aprendeu que o nome dele não é Caio, o nome dele é Carlos. Então a gente coloca menos um seleciona o último elemento, e a gente coloca o valor Carlos. E algo de diferente acontece aqui. Vocês vão lembrar que no caso dos inteiros, quando eu trocava o x, ele colocava em outra caixa. Por que ele faz isso? Porque inteiros são imutáveis. Ele não pode modificar a caixa do 102. Então, se eu criar outro valor, ele vai destruir a caixa 102 e criar uma nova caixa. E escolher uma nova caixa, a 101, para colocar lá o 53. Já no caso das listas, né, que são mutáveis, ele modifica a própria caixa. Vamos verificar isso com a demonstração. Eu vou abrir aqui o prompt de comando, vou abrir o Python e vou criar aqui a nossa variável para demonstrar. Vamos então novamente criar uma lista de alunos. Essa lista de alunos, né, vai ter 3 alunos: o André, a Bruna e o Caio. Tem que colocar sempre entre parênteses. Se eu não faço isso, não vai deixar. Pronto. Onde é que está? Armazenado na memória. Vamos usar a ID para descobrir. A gente vê que está nessa gaveta aqui. Aí, como eu falei, a gente descobre que o Caio se chama Carlos. Então vamos selecionar aqui o último elemento e vamos ajustar. Vamos colocar aqui que Caio é Carlos. E agora vamos tirar a ID de alunos. E vejam que é exatamente a mesma gaveta. Isso é inteiramente diferente do que acontece com inteiros, em que se eu tenho um A, ele é 3, está nessa gaveta, e se depois eu mudo para 5, ele está em outra gaveta completamente diferente, muda o número. É isso porque listas são mutáveis e inteiros são imutáveis. Certo. Espero que tenha ficado claro. Quaisquer dúvidas podem ser tiradas na monitoria. Agora passemos à leitura da semana. Para essa semana... inclusive, só um breve parênteses aqui. Eu faço as demonstrações no prompt de comando, no terminal, porque fica maior para vocês. Mas, pelo amor de Deus, não façam isso. Usem o Spider. O Spider é muito melhor de programar. É uma facilidade. Ele tem mais recursos que deixam a programação mais fácil. Então, façam lá. E lembrando que, só novamente para reforçar, programação se aprende pelos dedos. Então, meu objetivo aqui é que vocês acompanhem essa aula fazendo o que eu estou fazendo no Spider. Mas, porque não adianta vocês me escutarem. Se vocês não praticarem, vocês não vão aprender. Não adianta. Essa é uma aula prática. Então, apesar de eu ter, talvez, me alongado um pouco em temas mais técnicos, sobre memória, isso não é realmente super importante que vocês dominem. O mais importante é que vocês pratiquem os conceitos elementares. E para isso, eu vou dar uma lista de exercícios para vocês praticarem. É muito importante praticar. Então, a gente tem a leitura, né? Vai ser o capítulo 6, sobre seleção e decisões, e o capítulo 9, sobre lista. Como sempre, os links vão estar na descrição. Logo em seguida, nós teremos também uma lista de exercícios. Não precisa entregar, é só para vocês praticarem, em formato Jupyter. Eu vou gravar aqui um vídeo ensinando como é que abre um caderno Jupyter, caso vocês não saibam, e resolvendo um exercício com vocês.